Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje vamos falar sobre Spinoza, com o professor João Luiz Musinati. Só esperar o professor entrar para a gente dar início. Professor Fábio Caires, Letícia, minha querida aluna. Boa noite a todos e a todas. Vamos lá para mais um papo sobre filosofia. Vou esperar o professor entrar aqui. Boa noite, Letícia. Grande Fábio. Boa noite, Hugo Nunes. Odete. O pessoal tá entrando. Tô só esperando o professor entrar, tá? Entrou. O professor entrou agora. Grande aluno Dudu. Dudu, tô esperando, viu? O papel para você para fora do país. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem aí? Tudo ótimo, o som tá ótimo, a imagem tá perfeita. Vou fazer aqui uma pequena apresentação do senhor, tá? Para a gente poder falar um pouco de Spinoza. Meu convidado de hoje é o professor João Luiz Musinati, mestre em História da Ciência, doutor em Educação Matemática. Tem um canal de YouTube que fala bastante de filosofia, eu já acompanho já há um bom tempo já. Escreveu o livro Os Inventários de Mim. E o tema que o professor propôs hoje é Spinoza, Encontros no Mundo, Só para lembrar o pessoal aí que nunca participou das lives que eu estou promovendo desde junho, todas as lives elas ficam salvas, Tanto aqui no meu IGTV, no Instagram, também no meu canal do YouTube, certo? Então quem não puder acompanhar hoje ou não acompanhar por completo, depois pode acessar esses canais e assistir todo o encontro. Então o professor vai fazer uma exposição da temática que ele propôs, e aí depois eu passo para as perguntas, para a gente bater um papo logo em seguida. Professor, muito obrigado por ter aceito, o senhor tem a palavra. Eu que agradeço. Muito bem, pessoal, vamos falar sobre Baruch Spinoza, filósofo do século XVII, filósofo da corrente racionalista, descendente de Descartes e de outros tantos. Antes de começar a falar sobre Baruch Spinoza, eu achei interessante ler para vocês um comentário escrito pelo filósofo Bertrand Russell, do século XX, filósofo e lógico, no seu livro História da Filosofia Ocidental. Este é um livro em que Russell fala de uma forma bem descontraída, às vezes satírica, irônica, e ele coloca esta observação aqui, que vale a pena a gente ter em mente quando a gente fala de Spinoza. Ele diz assim: Spinoza é o mais nobre e adorável de todos os grandes filósofos. Intelectualmente houve quem o superasse, mas no plano da ética ele reina absoluto. Como consequência natural, foi considerado ao longo de sua vida e do século posterior à sua morte, homem de espantosa iniquidade. Ou seja, ele já começa a dizer aí que a ética, o compromisso do Baruch Spinoza com a seriedade ao longo de sua vida fez com que ele se tornasse algo muito nocivo na opinião das pessoas da sua época. Muito bem, eu preparei, porque para falar em Spinoza é muito complicado você falar rápido, porque Spinoza daria um curso. Eu tenho um vídeo no YouTube, bastante concorrido, muito boa aceitação, sobre Spinoza, em que eu procuro fazer de maneira bem resumida o pensamento dele e dar 1 hora. Hoje, como eu vou falar meia hora, eu vou criar uma situação em que eu vou abordar os pontos principais. E aquilo que não ficar claro, eu peço para as pessoas me perguntarem ao longo do momento da discussão, tá bom? Quem foi Baruch Spinoza? Baruch Spinoza era um judeu, filho de judeus portugueses, judeus que no século XVI para XVII tiveram de sair
de Portugal por conta da perseguição a que eram submetidos os judeus. A gente sabe que Portugal e Espanha estavam empreendendo aí vamos dizer assim, um plano de colonização bastante grande no mundo e eles precisavam de dinheiro. E uma das coisas foi usar, inclusive, o poder da Inquisição para colocar judeus, por exemplo, presos, mortos, para confiscar os seus bens. Quando percebeu isto, o pai de Spinoza, Miguel Spinoza, saiu de lá. Passou pela França, passou por vários lugares, mas foi ficar exatamente em Amsterdã, na Holanda, onde havia uma tolerância política, uma tolerância religiosa, pelo menos enquanto os republicanos ainda estavam no poder. E aí foi para lá não só o Miguel Spinoza, mas muitas pessoas da sua comunidade, da sua sinagoga, e se estabeleceram lá. Lá nasceu Baruch Spinoza, no ano de 1632, né? Século XVII. E os negócios do pai dele estavam prosperando e ele era um menino tranquilo, vivia numa comunidade bastante acolhedora. Logo de cara, o pai pensou em fazer com que Baruch fosse seguidor dos seus negócios, né? No comércio. Mas, como ele foi percebendo uma capacidade intelectual muito grande, ele foi mudando de ideia. Esse menino deve ser, vamos dizer assim, educado para ser um líder religioso, um rabino. E aí, toda a mais abrangente cultura judaica foi proporcionada ao jovem Baruch. Que, além disso, ainda tinha aula de latim, ainda participava de tertúlias, tinha encontros, inclusive, com judeus críticos, mais, vamos dizer assim, politizados, e ele acabou desenvolvendo também gosto pelas matemáticas e pela filosofia. O que disse Russell não é bobagem. Baruch Spinoza sempre foi uma pessoa que gostava de discutir, que gostava de argumentar e tinha muita seriedade quando fazia isso, a ponto de expor o seu pensamento, a ponto de dizer as coisas que pensava. Tais foram as mudanças no pensamento de Baruch Spinoza, que com 24 anos ele foi solenemente excomungado dentro da comunidade judaica. Antes disso, recebeu oferta de dinheiro para que parasse de falar as coisas que falava. E não havia escrito nenhum livro ainda, publicado nada, mas falava muito, com 24 anos. Com 24 anos teve um atentado contra a sua vida, por conta do que ele dizia, por um fanático, e foi solenemente excomungado. Ele recebeu o mais alto grau da excomunhão judaica, que se chama Herren. E, na verdade, é muito mais do que uma excomunhão. É quase que uma maldição. As pessoas ficam proibidas de chegar perto dele, ninguém mais tem acesso a ele, e ele foi efetivamente banido da comunidade judaica. Dentro da comunidade cristã, ele também era um mau exemplo. Ele era um exemplo de ateísmo, ele era um exemplo também para a política, porque ele tinha uma visão liberal muito forte. Digamos que Baruch Spinoza não agradou ninguém e acabou sendo, vamos dizer assim, tendo que morar fora de Amsterdã, abriu mão de uma série de regalias da herança do seu pai para viver uma vida simples, uma vida em que ele exercia a profissão de polidor de lentes, né? Lentes de óculos, porque o seu pai, como era costume na sua infância, para uma eventualidade, tratou de ensinar uma profissão alternativa a ele. Então Baruch Spinoza, com 24 anos, sofreu atentado de morte, foi banido solenemente da comunidade judaica e estranhado completamente pelo mundo cristão e também no mundo político. Mas o que de tão grave Baruch Spinoza dizia? Muito bem, ele acabou, desde que começa os seus estudos, desde que parte para a tentativa de ser um rabino, ele sempre tinha duas preocupações. A preocupação inicial era Deus. Deus era objeto de fé. Deus era explicado dentro da fé pelo que nós chamamos de dogmas, de verdades absolutas, de coisas incontestáveis.
Só que Spinoza, respirando ares da filosofia, respirando ares do rigor matemático e por aí afora, teve uma aspiração diferente. Ele pensou que ele poderia entender e conhecer a Deus, já que ele fora educado com essa perspectiva. Outro pensamento de Spinoza, já que estava muito envolvido com a política liberal: será possível que nós, humanos, tenhamos liberdade neste mundo? E aí ele desenvolve seu pensamento. E o seu pensamento, do qual ele falou durante muito tempo e depois escreveu, né? Ele tem livros tratados sobre a correção do intelecto, ele fala muito sobre os temas bíblicos que devem ser discutidos de uma forma mais crítica, não absoluta, né? Mas ele desenvolve todo um sistema de pensamento, toda uma metafísica, que isto sim vai ser absolutamente escandaloso e revolucionário para a sua época. Então vamos lá. O que ele pensa de Deus? O Deus cristão, o Deus judaico, é um Deus transcendente. O que quer dizer isso? É aquele Deus que vive um ser pessoal, que está fora do nosso mundo, fora do nosso universo, controla esse universo, cria o que existe no universo e julga as atitudes das pessoas que estão nesse mundo. Então o nosso Deus cristão e o Deus judaico é um Deus transcendente. E o que fez Baruch Spinoza? Criou uma visão, desenvolveu uma metafísica completamente diferente. E o Deus de Spinoza passa a ser um Deus imanente. O que quer dizer imanente? O Deus que está na natureza. E mais do que isso, para Spinoza, Deus é a própria natureza, é a própria substância. O termo substância dentro da filosofia já vem de muitos séculos e quer dizer aquilo de que tudo é feito, mas não só isso. Aquilo que tudo proporciona, que tudo engendra, que tudo vai produzindo, que tudo vai causando. Então Spinoza pensou Deus, ou a substância, ou o mundo, e cada vez que eu falar aqui em Deus, ou substância, ou mundo, eu estou falando da mesma coisa. Tá? Por quê? Porque para Spinoza, Deus era tudo que existe, o universo inteiro. Eu não estou falando só sobre a parte material, eu estou falando sobre tudo que acontece no universo e o próprio universo. Eu sou parte de Deus, daqui a pouco eu explico isso. Esta sala, esta live, um furacão, uma rosa que se dá para a pessoa amada, ou um assalto à mão armada, uma violação, tudo isso é Deus. Deus é o complexo de tudo que existe. Deus é a substância. Isto é uma espécie de panteísmo e isto vai contra tudo aquilo que as religiões monoteístas pregavam deste Deus transcendente. E Spinoza pensa esta substância de uma forma toda própria. Por quê? Porque Spinoza dá continuidade ao pensamento de René Descartes, que foi um racionalista matemático, que disse que existem no universo duas substâncias. Ele chama de pensamento e extensão. Pois Spinoza corrige isso, faz de uma outra forma. Ele diz: a substância é tudo que existe. É Deus. É a totalidade, no tempo, no espaço, tudo. Eu faço parte de Deus, assim como um menino que nasceu na pré-história há milhares e milhares de anos também. Da mesma forma que estamos realizando essa live, a Revolução Francesa também é parte desse Deus, dessa totalidade, né? Então ele fala: Deus é tudo. Só que Deus é a substância que tem infinitos atributos, dos quais, olha a correção, nós só percebemos dois, que são pensamento e extensão. Nós vemos essa totalidade, nela acontece de tudo, nela tudo é possível, infinitas situações e atributos, mas nós percebemos o mundo, Deus, portanto,
a partir de pensamento e extensão. E ele fala coisas do tipo, a substância, esse Deus, ele é produtor de tudo o que existe. Vamos usar uma palavra mais próxima de Spinoza. Ele é causa de tudo aquilo que existe. Ele é causa, inclusive, de si próprio. Spinoza chama a substância, o Deus, de natura naturante, ou seja, a natureza que produz a própria natureza. Deus, portanto, é produtor, causa de si próprio. Não é criador, é causa, é produtor. E nós, o resto que existe, somos natura naturata, ou seja, nós somos uma natureza, parte desse todo, que é criada, não é criada, é causada, é produzida. A palavra criação, ela conceitualmente não é apropriada aqui. Pois bem, como é que somos nós, estes homens, nesse emaranhado metafísico que ele chama de substância ou de Deus? Ele diz que nós somos modos de Deus. Eu e todos os homens, todos os seres humanos, nós somos, vamos dizer assim, um pedacinho desse Deus, um pedacinho dessa natureza. E ele chama de modo. Modo pode ser modalidade, modo pode ser uma modificação do aspecto geral. E para aqueles que gostam um pouquinho mais da filosofia, mais em profundidade, eu diria que se Deus é a substância, ele representa a totalidade, e os modos são as singularidades presentes nessa totalidade. Nós somos singulares, entretanto, somos modificações desse todo. Muito bem. E qual a diferença que nós teríamos para essa totalidade? Eu dou um exemplo no meu vídeo da aula maior de um mar. Né? Imaginemos o mar. Né? Nós não vamos dizer que o mar seja a substância, mas vamos fazer uma analogia. Imaginemos que o mar fosse a substância. Então, tudo aquilo que está no mar faz parte da substância. A substância está presente. Só que existem vórtices, existem correntes, existem espumas, ondas. Cada particularidade, cada singularidade dessas, que também é mar, vai ser um modo, vai ser uma modificação, vai ser algum modelo individual dessa substância. Então nós somos modos de Deus, modos da substância. Essa é a única diferença? Não. A diferença fundamental é que, e aí é importante por conta do nosso tema, né, dos encontros com o mundo, qual é a grande importância em nós sermos modos? O que o Spinoza vai dizer é o seguinte, Deus, ele é produtor e é causa de tudo, inclusive de si próprio. E, diz o Spinoza, a liberdade está associada ao tanto que eu sou causa de tudo que existe, de tudo que acontece. Então Deus é um ser totalmente livre. Deus é um ser que causa a tudo, inclusive a si próprio. E nós? E os modos de Deus? E os humanos? Nós não. Nós somos seres que causamos algumas coisas, mas ele diz, nós somos seres apaixonados. Nós somos seres que sofremos as interferências de outros corpos, de outras situações que existem no mundo. Eu vou falar de uma forma mais clara daqui a pouco. Mas só para a gente entender, eu causo até certo ponto, eu produzo até certo ponto a minha vida. Mas existem situações, pessoas, fatos, etc., que me afetam. Vamos usar a palavra do Spinoza. Eu sofro a interferência, eu sou afetado por outros acontecimentos. Eu sou constrangido por coisas que acontecem no mundo. Coisa que não acontece com Deus, que pode ser causa de tudo. Ora, se eu sou afetado, se eu sou, vamos dizer assim, fruto
de alguma coisa minha e do que vem de fora para me incomodar, eu não sou livre. Eu sou alguém, vamos dizer assim, que ao interagir com este mundo, não vou ter liberdade. A liberdade que Deus tem. Muito bem. Mas isto é importante para quê? Por quê para Spinoza? Porque Spinoza, como eu disse, sempre teve uma preocupação muito grande com Deus e uma preocupação muito grande com o humano. E esta preocupação com o humano se traduz na possibilidade, no desejo, na esperança de saber se a gente pode ser livre de alguma forma. Será que o humano pode ser livre? Será que essa interação com os outros modos, com as outras situações do mundo, farão com que o homem possa ganhar algum tipo de liberdade, já que ele não é produtor de si próprio, nem daquilo que faz completamente? Então, o Spinoza vai se debruçar sobre este problema na sua obra. Mais uma coisa importante que ele diz sobre nós, sobre tudo aquilo que existe no universo, tudo aquilo que está na substância. Ele diz que nós temos todos uma potência de ação. Todos nós temos em nós uma potência para agir no mundo. Uma potência que pode estar elevada ou pode estar fraca. Quando ela acaba, quando ela zera, nós morremos. Então, está o tempo todo oscilando essa potência de vida em nós, que nos fará produzir mais, que nos fará mais alegres, que nos fará melhores dentro do mundo. E quando isto enfraquece, eu estou me sentindo débil, eu estou, vamos dizer assim, menos feliz. Outra coisa importante, outro conceito importante, eu estou colocando os conceitos, não estou desenvolvendo, porque a gente quer ser mais rápido, depois eu posso explicar, né? Uhum. Outra coisa importante que o Spinoza diz, nós temos dentro de nós um sentido de preservação do nosso ser, né? Ele diz assim, cada coisa, enquanto tal, está sempre preservando o direito de continuar a ser assim. Enquanto eu estou vivo, enquanto eu me reconheço como ser, existe uma tendência em mim para que eu continue, para que eu queira mais, para que eu queira me fortalecer. São coisas assim que a gente vai ver muito tempo depois em pensamentos, por exemplo, sobre a libido e sobre outras coisas mais. Existe uma intuição interessantíssima no pensamento de Spinoza. Se a gente for parar para pensar, inclusive, a gente pode dizer assim, esse complexo que ele chama de substância, o Deus, nada mais é do que um sistema de energia, onde tudo o que existe está presente. E esta é a única forma que ele encontrou deste Deus ser onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, ele ser a totalidade. Né? Então é isso. Os homens são modos de Deus. São modelos, modalidades de Deus. Por isso ele chama de modos, né? E como nós vivemos neste mundo? Bom, segundo a crença religiosa, segundo a crença filosófica da época de Spinoza, para a qual ele vai representar algo revolucionário, nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos nosso caminho, nós, de acordo com a nossa decisão, mudamos, conservamos as coisas ao nosso bel prazer. Pois o Spinoza parte para uma visão bem diferente dessa. Ele diz que viver a vida no mundo nada mais é do que encontro de corpos. Eu estou o tempo todo encontrando com outros corpos e neste encontro com outros corpos, eu, por exemplo, sou afetado por aquilo que eles fazem. Nesse momento, eu não sou agente puro daquilo que eu faço, mas eu sou resultado de uma interação com outros corpos. Quando eu digo corpos, pessoal, eu não estou falando necessariamente em corpo
de pessoa, físico. Eu estou falando em tudo aquilo com o que eu me relaciono. Eu pensei num exemplo legal agora, né? Antes de começar, que é o seguinte: eu vou a um restaurante e peço um filé à parmegiana. Olha que legal. Eu posso achar esse filé à parmegiana bom e eu posso achar esse filé à parmegiana ruim. Se eu for pensar platonicamente, de maneira idealizada, de maneira absoluta, eu vou dizer: existe o filé bom e existe o filé ruim. Aí eu chego para alguém e falo: tá ótimo, este filé é bom. Porém, o que o Spinoza diz é o seguinte: não existe o bom ou o ruim como característica de cada coisa em si. Existe o efeito do encontro de corpos. Então, se eu estou num dia bom, estou com bastante apetite, acordei bem, este encontro com o corpo chamado filé poderá ser muito bom para mim e me causar alegria, me causar satisfação. E eu tenderei a dizer que, aí está o filé bom. Né? Então esse é um exemplo. Um exemplo para mostrar que corpos são todas as situações. Né? Você gostou da festa? Eu achei ótima. Nossa, eu achei que estava uma porcaria. Os encontros com a festa foram diferentes. Uns afetos me deixaram feliz, para outras pessoas as entristeceu. Né? Então, tudo que existe no mundo é encontro de corpos. Encontro de corpos em que a gente vai ter situações que vão aumentar a nossa potência vital ou diminuí-la. Fazer com que o nosso conatos continue ou fazer com que ele se debilite. Então, o que acontece? Por que isso era tão escandaloso para o tempo do Spinoza? Por que causou tanto problema isto? Se a gente for pensar bem, se não existe o filé bom, nem o filé ruim, se não existe a festa boa ou a festa ruim, não existe o bem e não existe o mal. O bem e o mal seriam percepções de cada um de nós quando estes afetos nos trazem coisas boas ou ruins. E o que isso tem de tão grave? Ora, se não existe o bem e o mal, não existe a noção absoluta de certo e de errado. E como é que fica o pecado numa situação dessa? Como é que fica a culpa numa situação dessa? Vetores, não só da ordem social, mas do controle social, como o próprio Spinoza dizia. O Spinoza era claro, ele falava: a quem interessa essa crença em absolutos? Interessa a quem quer o poder por alguma razão. Então, eles se valem da superstição causada pela crença nos absolutos para que a sociedade seja hierarquizada de uma forma, vamos dizer assim, conveniente para uns e para outros. Então, o que é bom? São os encontros de corpos que me alegram. O que é ruim? Aquilo que me entristece. Então, Spinoza começou a falar tudo isso. Spinoza começou da sua forma honesta, da sua forma, vamos dizer assim, simples de ser e muito erudito, ele começava a fazer com que as pessoas se desagradassem, as pessoas ficassem enfurecidas. Então, o que acontece? O Spinoza, num gesto de pragmatismo, eu confesso que tenho uma visão parecida com a do Russell, né? Para mim, o Spinoza foi de uma integridade impressionante. E eu diria que talvez o seu gesto mais pragmático foi efetivamente pegar o seu boné, ir para fora de Amsterdã, ficar longe de todo mundo, inclusive afastar a dependência financeira, se livrou inclusive de dinheiro, né? E foi fazer o seu trabalho de polidor de lentes e também escrever aquilo que ele pensava. E ele escreveu alguns livros, né? Mas o livro mais importante, o mais interessante que ele escreveu foi justamente a sua ética, que é a ética demonstrada sob o método geométrico.
professor, explica isso, que isso é doido. Como é que você vai explicar a ética via geometria, né? O que ele fez foi seguir o caminho de Euclides, o famoso matemático que escreveu o livro Elementos, e ele fez toda uma coleção de axiomas, teoremas, etc. Como eu disse para vocês, o Descartes foi ele é chamado de pai da filosofia moderna. O pessoal adora criar pais para as coisas, né? Então o Descartes ganhou o filho que é a ciência e a filosofia moderna, né? Mas o que o Descartes fazia? O Descartes foi um radical defensor da razão, né? E o Spinoza, que é conhecido por muita gente como o apóstolo da razão, foi o sujeito que levou isso a cabo. Como ele era matemático, como ele admirava muito a precisão e a possível isenção da geometria, ele resolveu escrever a sua metafísica, a sua epistemologia e a sua ética também dentro de um texto que ele desenvolve ao método geométrico. Ele parte de axiomas, ele faz uma série de axiomas que não dá para a gente contestar, e aí o que ele faz? Ele vai fazendo proposições, e ele vai mencionando esses axiomas e demonstrando cada proposição. E aí ele vai longe, aí chega um momento que você fica meio perdido na leitura da Ética de Spinoza. Por quê? Porque ele faz exatamente do jeito que a geometria faz. Ele chega em momentos que eles têm teoremas, que têm corolários, existe uma série de, vamos dizer assim, desdobramentos daquilo que ele vai propondo. Dizem, né, que a forma mais simples para se ler imediatamente, para se conhecer o pensamento de Spinoza, é só ler as proposições, né? E falar, bom, eu ouvi dizer que ele vai explicar, que ele vai, que ele vai deduzir, né? Que ele vai demonstrar, desculpa. Então, ele faz isso com um rigor incrível. Ele passa o resto da sua vida fazendo isto. E não publica. Ele morre no ano de 1677, e nesse mesmo ano, uma pessoa publica este texto por ele. Este texto, não preciso nem falar, não caiu nas graças das pessoas, foi um texto, vamos dizer assim, mal visto. Ele era uma má influência para o pensamento, para a crença, para as doutrinas europeias. Porém, depois de muito tempo, as pessoas começaram a entendê-lo. E eu diria que a filosofia nunca mais foi a mesma depois de Spinoza. Como eu posso ser livre? Você não falou ainda, João. Porque eu estou imaginando, professor, que se as coisas são decorrentes de encontros de corpos, e existe uma série de situações nas quais eu sou afetado e não decido, não causo, como é que segue a situação? Estou imaginando que eu não tenho muito poder sobre os acontecimentos. De certa forma é isso. Existe um determinismo nas situações, porque como eu não consigo ter total conhecimento de todas as variáveis envolvendo um determinado acontecimento ou os encontros de corpos, eu vou ter a certeza, por exemplo, de que estou decidindo alguma coisa quando estou fazendo a única coisa que me era possível fazer naquele momento. Então, sim, se a vida não é pautada por livre-arbítrio, por bem e mal, por bom e mal, então eu não tenho nenhum acesso a isso. Então eu não mando na minha vida. Não, você não manda completamente na sua vida, de jeito nenhum. Portanto, você não é livre, porque para ele liberdade é ser causa de si próprio. E você não é causa de si próprio, nem naquilo que corresponde ao seu aparecimento no mundo, nem aquilo que corresponde ao que você acha que você está fazendo. Você está sendo constrangido. Muito bem. E o Spinoza, ele coloca, existem graus de conhecimento que eu posso ir adquirindo na minha vida, não quer dizer que eu vá conseguir, que vão me fazer caminhar
para uma situação de maior liberdade. Ele chama o primeiro estágio de experiência vaga, que é o quê? Eu tendo contato com outros corpos, tendo encontros de corpos, por exemplo, satisfatórios, eu entendo que certas vias para eu seguir são boas para mim. Se eu me dou mal em alguma coisa, eu não vou seguir mais esse caminho. O segundo estágio, para quem consegue estudar, para quem consegue se adiantar um pouco no conhecimento, é o que ele chama de estágio da razão, onde eu começo a entender as leis que estão por detrás desses encontros de corpos. Eu começo a fazer ciência, eu começo a desenvolver conhecimento racional. Mas isso não me garante liberdade. Nada vai me garantir liberdade, mas isso não aumenta a minha condição de liberdade. E o que aumentaria? O pensamento de quem conhece o mundo, quem já entendeu bastante desse mundo, o pensamento que busca criar coisas novas, que ele vai chamar de conhecimento ou ciência intuitiva. Né? Então, para que eu seja mais livre, para que eu viva melhor, para que eu tenha uma beatitude, eu não vou ser, como é que eu digo, alguém temente a Deus. Me fugiu a palavra. Eu vou ser alguém que conhece a Deus, conhece a esse mundo e ousa pensar alguma coisa diferente, ousa criar alguma coisa diferente daquilo que eu constatei e que eu entendi no mundo. Então, Spinoza muda a filosofia, muda o pensamento, porque ele coloca Deus como algo absolutamente imanente. Deus, a própria natureza. Ele tira de cena os absolutos. Ele tira de cena o valor de cada coisa em si, como sendo bom, mal, bem, mal. E ele faz com que, para os homens, a busca da liberdade seja associada à busca do conhecimento. E à busca do entendimento e da aceitação desse mundo em que a gente vive. Spinoza morreu tuberculoso. Dizem que talvez tenha sido causado pelo próprio pó das lentes. Né? Morreu com 44 anos. Não viu a sua obra ser publicada, mas também não viu ela ser extremamente criticada. E, infelizmente, não está vendo hoje o que ele se tornou importante. Né? Porque a filosofia, o pensamento, principalmente o pensamento que caminha rumo a uma emancipação, uma libertação humana, pegam de Spinoza grande inspiração. E graças a ele a gente pensa diferente hoje. E graças a ele outros pensadores como Hegel, Nietzsche, tantos outros puderam nos surpreender e nos dar outras visões. Bom, eu falei de uma forma resumida, Hugo, e agora eu fico à disposição, porque para falar de Spinoza teria que ter bastante tempo, porque cada detalhe, né? Bom, implica numa construção conceitual. Mas tá aí. Muito obrigado, professor. A ideia é exatamente essa, porque assim, Spinoza é o filósofo de uma vida, né? Sim. É até um ultraje a gente falar em Spinoza em tão pouco tempo. Mas a ideia é exatamente trazer um pouco da filosofia de fora da academia para um público mais amplo, né? Sim. E eu tenho certeza que tem, talvez, pessoas acompanhando que não conhecem Spinoza que agora criaram interesse por ele. E eu já digo aqui para as pessoas que essa live vai ficar gravada, né? Muita gente entrou depois. Todas as lives ficam salvas aqui no meu Instagram e também no meu canal de YouTube. E aí também eu sugiro para quem quiser se aprofundar, entrar no canal do professor, né? João Luiz Rosinato. Acabei de colocar. Pronto, olha aí. Ó. Esse é o link do próprio vídeo do Spinoza, tá, pessoal? Pronto. E aí quem depois for assistir, porque quando você assiste a live depois, não aparece o diálogo, né? Fica só a gente conversando, mas não aparecem os comentários. E aí você pode... Entendeu? E aí a pessoa pode ir lá, eu vou marcar o professor, assim que acabar esse encontro, eu vou marcar um encontro, tá vendo? Um encontro de corpos. Eu vou marcar o professor, e aí você pode seguir. Não sei se o link do seu canal tá na sua bio, professor, do Instagram. Não, acho que não. Eu tenho um canal de vídeos. Ah, tá. E esse canal de vídeos tem aulas, e a aula do Spinoza dura quase que exatamente 1 hora, né? Mas eu digo, o senhor pode botar o link do seu canal do YouTube
na descrição do Instagram, que aí a pessoa digita, tá aperta e já vai direto para o canal do YouTube e assiste tá todas as aulas lá, tem entendeu? 40 vídeos lá, tá bom. Pronto, pronto. E também o professor também ele coloca algumas reflexões no próprio Instagram, né? Em 1 minuto lá, né? Ele tenta fazer, que é um esforço hercúleo fazer isso, né? Completamos 81 hoje, hein? Foi? Pronto. Então, vamos passar agora para as perguntas, né? Quando o senhor começa, né? Falando de uma coisa muito importante, Spinoza, que é o Deus da imanência, né? Esse Deus imanente. E aí o senhor vai falando de liberdade, e aí eu ia fazer a pergunta e o senhor no final responde a pergunta que eu ia fazer. Então eu posso dizer que ser livre ou a liberdade do homem em Spinoza é ter a consciência de que ele está inserido nesse mundo causado por Deus? Isso. Ter uma consciência disto, saber que a nossa vida é uma vida que depende da nossa ação e depende dos afetos que recebemos do meio, né, dos encontros de corpos, e também ter sempre a perspectiva de criar algo novo, ou de produzir, ou vamos falar na língua do Spinoza, de ocasionar coisas novas, né? Então aí a gente fala, peraí, professor, dá um exemplo. Vamos pensar no avião. O avião foi inventado no final do século XIX. E se eu for pensar de maneira spinozana, eu vou dizer assim, uma decorrência de fatos, os encontros de corpos ao longo do desenvolvimento da humanidade, fez com que a situação forjasse, a situação determinasse um conhecimento capaz de criar o avião. Ora, existia muita gente envolvida nisso. Existia muita gente que estava lutando pelo sonho, por exemplo, de que o homem pudesse voar de uma forma ou de outra. Este momento em que eu entendo o mundo, em que eu não absolutizo as coisas, em que eu percebo que o mundo vai ser decorrência de fatos que não dependem só de mim, e eu ouso criar alguma coisa nova, consiga ou não fazê-lo, eu estou me adiantando a essa determinação natural e nesse momento eu estou construindo alguma liberdade. Óbvio, a liberdade é que nós ocidentais, né, nós ocidentais cristãos, temos o hábito de sempre que a gente fala em alguma coisa, a gente fala na coisa, né? Eu falo alguma coisa bonita, você já pensa, beleza, né? A liberdade. Não. O caminho da liberdade. A filosofia de Spinoza, desde que ele é criança, ele está pensando em um mundo mais aprazível, em um mundo em que as pessoas possam ser melhores. Então, o homem ele pode caminhar num sentido de liberdade. Ele, obviamente, não terá nunca a liberdade absoluta. Entretanto, uma pessoa que não conhece o mundo, que não conhece esse Deus, essa substância, é menos livre do que aquele que o conhece, tá? Isso. Professor, o Hugo Nunes, que estava participando com a gente, ele colocou uma pergunta, e agora há pouco o Osimar colocou outra, que vai mais ou menos assim numa mesma direção, que é sobre a religião, né? O Hugo pergunta assim, se o Deus de Spinoza teve alguma... Claro, o Deus que ele conceitua teve alguma influência do budismo. E aí o Osimar pergunta se esse Deus de Spinoza é panteísta. O senhor comentou logo no começo, mas eu acho que o Osimar ele até entrou um pouquinho depois e perguntou se ia ficar salvo. Né? Por isso que ele fez a pergunta, ele não viu no começo. Sim. O Deus de Spinoza é uma espécie de panteísmo, sim. Né? Porque ele está associando... O panteísmo, a palavra pan é a totalidade, né? Então, panteísmo. Tudo é Deus. O Deus está em tudo. Né? Então, o Spinoza tem uma espécie de panteísmo, sim. Existem outros panteísmos, mas quando ele fala que tudo é Deus, sim, aí está. Inclusive, uma das acusações dentro do judaísmo foi que o Deus dele era panteísta, né? Ou que ele era defensor do panteísmo. Né? Sem dúvida, o Spinoza teve muitas leituras
O Spinoza, ele participava de debates, eles tinham leituras, e ele teve professores de latim bastante cultos e que traziam para ele justamente porque o pai dele queria, porque queria que ele tivesse um conhecimento bem abrangente, e aí isso, o tiro saiu pela culatra, né? Mas ele teve sim esse tipo de visão, esse tipo de informação. Eu não sei dizer efetivamente se isso foi muito relevante. Você me perguntar do Schopenhauer, eu vou falar, o Schopenhauer bebeu na cultura oriental. Mas o Spinoza, que teve contato, sim, não sei exatamente até que ponto isso foi relevante e determinante. A gente pensa que sim, porque ele se apropria de uma visão completamente estranha ao que ele vinha experimentando dentro do judaísmo e dentro dos debates que ele fazia com protestantes liberais, tá? Uhum. Professor, o senhor, num determinado momento, claro que não tem como dar conta de todo o pensamento, então acaba que tem que fazer ali um resumo do resumo, né? Mas o senhor falou de um conceito importantíssimo dele, o senhor não falou o termo, e aí eu queria que o senhor pudesse desenvolver um pouco mais, até para esclarecer para o pessoal, que é o termo conatos, né? O senhor fala assim, o senhor não diz o nome conatos, mas o senhor fala da conatos, né? Só para o senhor dar uma esclarecida melhor para o pessoal que está assistindo. Tá. Ele diz assim, o Spinoza escreve assim, cada ser enquanto tal luta para preservar a sua condição de ser. Ou seja, tudo no universo tenta continuar a ser, não admite que vá ser destruído. E tudo aquilo que nós temos dentro de nós procura se afirmar mais. Eu tive uma experiência, né? Eu não vi isso, mas me contaram numa escola que eu trabalhava, que havia uma professora que tinha feito uma experiência de mostrar para as crianças que se você trancar uma flor dentro de um lugar sem luz, colocar água, colocar nutrientes, mas não der luz, ela morre. Uma experiência bem trágica, inclusive, mas a professora pediu para fazer. Teve uma situação em que a flor da casa da menininha não morria, e ela ficou triste porque não morria, né? Mas o que estava acontecendo que eles descobriram depois? Porque ela tombava, essa florzinha tombava, né? Tombava por quê? Porque havia uma fresta de luz, e essa fresta de luz alimentava parte desta plantinha, e essa plantinha foi se entortando, ela foi se inclinando. Isto é, vamos dizer assim, um exemplo bem grosseiro que eu estou dando de que as coisas, enquanto tais, elas tentam permanecer naquele estado de coisa. Vamos dizer assim, o ser humano enquanto tal tende a querer continuar a ser. Se a gente trouxer, por exemplo, para os tempos de hoje, a gente pode falar em libido, por exemplo. Uhum. O que é libido? Libido nada mais é do que uma força que, vamos dizer assim, que está em nós e cujo efeito inconsciente, né, é justamente o de fazer com que a gente não pare aqui, que a gente continue, preserve e a nossa raça não desapareça, por exemplo, né? Não sei se ajudou. Ajudou, e é interessante que o senhor falou dos pensadores que foram influenciados por Spinoza, e quando o senhor falou aí da libido, aí eu lembrei logo da vontade de potência em Nietzsche. Do Nietzsche. Né, que ele tem uma inspiração fortíssima em Spinoza. Né, se você olha também o próprio Schopenhauer, quando ele fala na vontade, né? A vontade metafísica do Schopenhauer, você pode falar, não, existe um sentido de preservação o tempo todo nisso. Eu quero nunca parar, eu quero ser sempre mais aquilo que eu já sou, ou ainda... É que o Nietzsche vai além. O Nietzsche fala, não, a gente quer mais, né? A gente não quer preservar. O Nietzsche brigava com não brigava, não, ele criticava o Darwin porque ele falava, o homem não quer sobreviver. A luta não é pela sobrevivência, é pela potência cada vez maior. Né? Isso. E aí é interessante também, né, porque Spinoza tem uma expressão também que é muito cara a ele, que é o termo paixão, né? E ele fala das chamadas paixões originais, que o senhor falou aqui também
não citando os nomes, paixão original, mas o senhor falou da tristeza, da alegria, né? Que são essas paixões que vão resultar em outras paixões, né? Se o senhor puder comentar um pouco sobre isso também, seria muito interessante. As paixões originais, aquilo que faz parte da gente, né? Aquilo que está em nós, mas ele fala das paixões também no sentido de a gente estar o tempo todo sendo vítima, né? De, vamos dizer assim, de afetos que nos vêm contrariar uma racionalidade, vamos dizer assim, uma predisposição a agir. A paixão para o Spinoza não é uma coisa poética, maravilhosa. É algo que vem no sentido de nos coibir, no sentido de nos, vamos dizer assim, enfraquecer, porque vem contra a nossa capacidade de ser causa de alguma coisa efetivamente nossa, né? A paixão para ele não é algo bonito e nem bonzinho. Né? Isso. É interessante porque todos os professores que eu estou convidando para essas lives têm essa preocupação, né? Com os termos. Porque quando você fala isso na academia, já está subentendido que as pessoas já sabem o que é. Mas aqui não, como é para um público mais amplo, a gente tem que ter cuidado para não confundir com o senso comum, né? Que o senso comum acaba muitas vezes deturpando, né, esses termos. Aliás, no Instagram hoje a gente falou sobre paixão. Isso. E a questão, porque ele também fala assim de uma permanência nessas paixões, né? Por exemplo, uma coisa é a tristeza, mas outra coisa é você permanecer na tristeza, né? E ele vai falar da questão do vício e da virtude também, né? O senhor poderia desenvolver também um pouco mais essa temática? Enquanto eu pego a minha caneta que caiu aqui, tá? O que é permanecer na tristeza? Um exemplo bastante bom disso é eu acreditar que aquele caminho que me entristece pode, em algum momento, em alguma situação, me ser favorável. Por exemplo, a esperança, né, de que alguma coisa que não está presente possa, de repente, acontecer. Então, o que eu faço? Eu permaneço na tristeza, justamente por quê? Porque eu não penso o mundo como encontro de corpos, como afetos que vão contra. Eu não percebo aquilo que me entristece. Eu não encaro a realidade de uma forma, vamos dizer assim, a escolhê-la. Uma coisa importante do pensamento do Spinoza, já que veio essa pergunta, é que na época dele ele dá continuidade à preocupação de alguns filósofos, mas ele já prepara a vinda de outros. Ele está o tempo todo convidando as pessoas a pensarem sobre si, a perceberem o mundo, perceberem aquilo que as alegra, as entristece, as faz mais potentes, as faz menos aptas ao mundo, né? Então, Spinoza vai falar nisso, sim. Ele vai falar que existem situações em que a gente insiste naquilo que nos entristece, pensando nos absolutos, pensando naquilo que a gente canonizara como sendo portador do bem e não do mal, mas isso vai acontecer como efeito do encontro de corpos, e não pelo valor em si de cada coisa, né? Professor, e aí, como uma reflexão a partir do pensamento de Spinoza, né? Eu acho que esse termo nem existia à época, mas será que a depressão, por exemplo, seria o fundo do poço da tristeza, o vício dos vícios? Porque a depressão é uma doença, né? Não é uma falta de ânimo, não é uma falta de vontade de existir, é uma doença. Claro que isso é muito hipotético, mas por uma visão de Spinoza, como é que ele pensaria a depressão? Então, vamos pensar no campo psicológico, então, né? Porque a depressão, como a falta de determinadas substâncias no organismo, né? Substâncias no sentido químico, né? Eu não saberia dizer. Agora, no sentido psicológico, ele vai dizer assim, olha, eu estou deixando de observar, eu estou deixando de analisar o que acontece comigo, o que efetivamente me é bom ou ruim. Então, o que seria a depressão? Seria, vamos dizer assim, uma vida dentro de um determinado contexto, por exemplo, imaginando um outro. Eu estou vivendo uma vida,
mas estou triste porque eu não tenho aquela outra vida que eu idealizei. Então eu me deprimo. Então eu sofro pela falta que alguma coisa está me fazendo. Eu sofro porque eu não percebo, eu não entendo que a vida que eu estou vivendo é a que eu posso viver. E aí eu sonho, eu me iludo e o resultado é depressão. Por quê? Porque não acontece nada daquilo que eu queria, né? Uhum. Professor, aí o senhor no começo falou que Spinoza é um racionalista, não foi isso? E quando ele fala desse encontro no mundo, em algum momento ele coloca o pezinho ali no empirismo, porque é do encontro dos corpos que as coisas vão se realizar, ou não? Então, existe o encontro dos corpos, mas o que ele está dizendo é que esse encontro dos corpos, pela magnitude desses encontros, pela organização ou pela forma como eles encontram, eles vão gerar acontecimentos que vão nos afetar. Sem dúvida nenhuma, quando ele fala em afeto, ele fala em alguma coisa que sai do campo do controle racional e vai para o emocional. Sem dúvida, a gente já falou que tem aí libido, tem inconsciente aí presente. Só que ele se preocupa mais com o aspecto do pensamento sobre isso. Do raciocínio sobre isso, do entendimento sobre isso, né? Do conhecimento sobre isso. E é importante também que quando eu vou dar aula, e aí a gente entra na filosofia moderna e a gente tem que categorizar, no sentido da epistemologia, se o pensador ele é racionalista ou empirista, né? E aí muitas vezes o aluno ele quer decorar assim. Se é racionalista, não faz experiência. Se é empirista, não usa razão. Aí eu fico, calma, não é assim. Eles não vão abdicar da experiência, nem o empirista abdica da razão. Ele fala o que prevalece. Isso, exatamente. Né? E aí, professor, Spinoza ele é muito conhecido pela obra Ética, né? A obra fundamental, mas ele também tem uma outra obra, né? Que assim, é volumosa, né? Eu não me lembro exatamente o nome, é Teologia Política, eu não sei exatamente. Tratado da Correção do Espírito. Pronto. E tem sobre política, não? Tratados políticos. Spinoza era de um pensamento liberal, ele tendia muito mais para o pensamento liberal democrático que estava sendo engendrado, do que aquele... Inclusive, De Witt, que era o líder republicano, fora morto, ele ficou arrasado. Quer dizer, ele tinha um pensamento liberal, ele tinha um pensamento mais voltado para o que seria depois transformado em democracia. Né? E é um outro termo que a gente tem que esclarecer hoje em dia o que é liberal, né? Porque você fala liberal hoje, é uma confusão terrível. Liberal no século XVII é uma coisa, liberal hoje é outra coisa. Completamente diferente. Muito aproveitado por outros viés. Outras vertentes que desconfiguram completamente o conceito, né? Hoje vai o econômico muito presente. Né? Naquela época estava em jogo o poder da monarquia, o poder liberal era outra coisa. Exatamente. Professor, a gente só tem 1 minuto e meio, então vamos nos despedir, né? Porque para o Instagram não encerrar aqui a live, queria agradecer imensamente. Acabou de aparecer uma pergunta, vai ser difícil responder, porque a gente só tem 1 minuto, né? Então, ele fala assim, ver. O Elton, e sobre o intelecto também tem tratado do intelecto? Tem sim, tratado de correção do intelecto, onde ele vai fazer essa análise epistemológica, onde ele vai mostrar como é que a gente caminha dentro do mundo buscando um conhecimento mais preciso, um conhecimento mais racional e um conhecimento que vise ser inovador a ponto de a gente poder, por exemplo, criar alguma coisa nova dentro da gente. Né? Sem dúvida um texto importante dele. Quer dizer, Spinoza, cada texto dele daria uma conversa muito grande. Né? Professor, eu queria agradecer imensamente sua participação, dizer ao pessoal que a live vai ficar aqui salva no Instagram, vou marcar o professor, inclusive quem quiser seguir o professor, acompanhar o trabalho dele, eu já acompanho já há mais de 10 anos, ele não sabe disso, mas eu já o conhecia, ele que não me conhecia, mas faz muito tempo que eu o acompanho já. Queria agradecer imensamente sua participação, professor. Mas eu era novinho 10 anos atrás. Né? Nós éramos.
Hugo, eu agradeço muito por ter me dado essa oportunidade de falar. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de interagir com as pessoas que querem conhecer, a gente constrói as coisas juntos e você deu essa oportunidade, sempre vou agradecer, sempre vou ficar contente. Muito obrigado. Bom, muitos elogios aqui, e para lembrar o pessoal, ó, o pessoal está elogiando aqui, e lembrar o pessoal que amanhã temos mais um encontro, tá? Amanhã vamos falar com uma professora convidada, falar sobre as filósofas, né? E a razão. Então, boa noite, pessoal. Até amanhã. Tchau, professor.